sobre a demissão aí dos educadores e professores da rede municipal. Paulo, qual que é a sua opinião sobre essa onda de demissões aí, mais de 90 funcionários e 96 pessoas demitidas da educação municipal? Falta de visão administrativa e financeira. Eu sempre falo que a parte técnica da Secretaria de Educação está desenvolvendo porque a gente percebe o aprendizado dos alunos. Agora, na questão administrativa e financeira, pecou, não teve a visão necessária para que procedesse todas essas contratações que tiver durante o ano 2014. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 904 educadores seletistas. Isso aí é fora do padrão, mesmo porque até o Tribunal de Contas, o gestor, que é o Cipriano, ele vai ter dificuldade com o Tribunal de Contas. O seletista, ele aparece na figura como seletista de uma forma temporária. O que é o certo mesmo é fazer concurso público e efetivar as pessoas, os professores, os educadores no serviço público. E a questão do seletista é porque oscila. Amanhã abre um CMEI, que é uma escola, né, de educação infantil, aí sim se contrata um seletista de forma temporária para suprir aquela vaga. Então, na verdade, o que eu sempre falo, que teve aí uma visão equivocada com relação à parte financeira e à parte administrativa. São 904 educadores, seletistas, tem a questão que sempre comenta da nova jornada, mas em 2013 já teve a jornada, e o gasto com o pessoal foi de 80%. Agora, esse ano, 2014, esse gasto de pessoal do Fundeb, da verba do Fundeb, já ultrapassou os 100%, ou seja, aquele dinheiro que vem do Fundeb, ele é totalmente gasto e ainda precisa ter 19% dos cofres da Prefeitura para proceder ao pagamento. Então, são essas coisas que estão acontecendo dentro da educação. Volto também a comentar com relação ao TAC, que foi assinado para zerar a demanda de crianças na educação infantil, ou seja, em creches. Mas, na verdade, hoje ou amanhã está sendo assinado pela presidente Dilma as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Isso aí prevê situações que universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, ou seja, toda criança de 4 a 5 anos tem a obrigação de estar matriculado. O poder público, o município, tem que dar a vaga para essas crianças. Hoje, Barreto já está atendendo 100% das crianças de 4 a 5 anos. Com relação às crianças de 0 a 3 anos, o município tem a obrigação de atender no mínimo 50% das crianças. Essa é a meta que está sendo estabelecida. E não tem que zerar a demanda. Se não tem condições de fazer uma creche, construir uma creche, contratar educadores, não há necessidade de ter aí 100% de atendimento. Uma outra meta também, que é a meta 6 desse PNE, que é o Plano Nacional de Educação, educação integral no mínimo 50% das escolas públicas. E até o 5º ano de vigência do plano, ele vai começar a vigorar agora. E, na verdade, segundo informações da diretora da Educação, que é a Valéria Reco, já estamos com 95% do atendimento. Então, está aí tendo uma visão equivocada daquilo que é para ser feito, para ser cumprido. Ou seja, esse TAC, assinar um TAC desse sem um dispositivo legal, sem uma obrigação, não deveria ter assinado o TAC. Foram aí inaugurados alguns CMEIs, aumentando aí a quantidade de educadores, e na verdade isso aí é o que está acontecendo, ou seja, essa visão administrativa, visão financeira não teve. Também tem a questão dos professores de educação física, de artes e idiomas, que começou esse ano na educação infantil. O gasto é até menor, mas tem necessidade, é uma obrigação legal. A educação infantil precisa de educadores de educação infantil. Aí, se tiver condições financeiras, aí contratar outros profissionais para aperfeiçoar a educação. E, na verdade, isso aconteceu e sem condições de estar com um orçamento em condições de contratar esses profissionais. Para você ter uma ideia, Aline, de janeiro a maio desse ano, entrou do Fundeb nos cofres da Prefeitura R$ 19.618.046.
esse valor é 4,73% maior que do ano passado, ou seja, R$ 886.465. Então está tendo uma diferença a maior desse ano 2014, em referência ao 2013, de 4,73% maior. Isso aí também é uma falha do governo federal, porque no início, no final do ano passado, no começo desse ano, ele estabeleceu um aumento de 13% para o novo custo do aluno do Fundeb. Ou seja, esse custo seria de R$ 2.285,57 para o aluno durante o ano 2014. E a gente não percebe essa entrada de recursos dentro dos cofres da prefeitura, porque na hora que se aumenta 13% do valor que o governo federal tem que pagar para o município, mas a gente percebe somente 4,73% maior. Paulo, em relação a esses recursos do Fundeb, é um valor fixo que o município recebe por ano ou varia, já que o secretário afirma que, diante do fixo, o aumento da folha de pagamento, o Fundeb não estava cobrindo e deveria cobrir? Se ele tem uma receita fixa e aumentou a despesa, então, por isso que eu falo de falta de visão administrativa e financeira. Eu volto a falar isso. Se ele tem lá uma receita fixa, por que ele vai contratar, aumentar a despesa se não pode fazer isso? Isso é um erro. Isso eu falo que foi o maior erro da administração do Guilherme, foi essas atitudes dentro da educação. E o valor não é fixo. A receita do Fundeb, ela é estabelecida de acordo com a atividade econômica do país, de anos anteriores. Então, eu até mostro para você aqui em slides que os valores eles são diferenciados de mês a mês. Não tem um valor fixo, esse mês é 5 milhões, o mês que vem tem que ser 5. Não, esse mês é 5 milhões, o outro mês pode ser 3 milhões, ela é variável. Tem uma perspectiva, ele tem que trabalhar em cima da perspectiva, daquilo que está entrando, não daquilo que ele prevê que vai entrar. Esse é o grande erro que aconteceu. Para você ter uma ideia, a previsão que havia com o aumento do custo ao aluno do Fundeb deveria entrar hoje, até o mês de maio, R$ 2.435.105. E não entrou esse valor. Entrou somente R$ 886.465. É uma diferença menor na receita do Fundeb no município de Baeço de R$ 1.548.640. Esse é o déficit que nós temos aí dessa variação de 4,73% e dos 13% programado para entrar dentro da educação com relação ao Fundeb. Eu tive consultando também, Aline, com relação à região, se aconteceu também toda essa situação. Com relação à receita, sim. Bebedouro, se Barretos teve 4,73% maior que do ano passado, e a previsão era de 13%, mas Bebedouro a situação é pior, aumentou a receita somente em 2,62%. E não aconteceu demissão. Até em contato telefônico da minha assessora com a secretaria lá, não teve uma demissão. E Guaíra, a mesma situação. Lá teve um percentual um pouquinho maior, de 6,08%, e me parece que aconteceu uma demissão. Então, eu fico triste com toda essa situação, mas, na verdade, a gente não queria que essa situação chegasse a esse ponto. Não deveria ter contratado tantos educadores. Agora, no meio do ano, dispensá-los, e muitos deles, que eram funcionários efetivos da própria prefeitura, em outros cargos menores, saiu naquela expectativa de ficar num ano de uma arrecadação maior, no outro ano prestar novamente o processo seletivo, e na verdade isso não aconteceu. Essa pessoa está frustrada porque ela tinha um cargo concursado e hoje ela está sendo demitida e vai ficar desempregada. Uma outra situação também são de funcionários, de educadores que estavam na atividade privada. Muitos deles pediram demissão, para quê? Vou ficar 1 ano, 6 meses, 8 meses na educação. E chega no final do ano, todos eles têm um acerto, e nesse acerto aí dá uma tranquilidade para essas pessoas. E na verdade, essas pessoas estão chateadas
com relação a essa falta de visão que teve dentro da Secretaria da Educação. O secretário afirma que não pode ser irresponsável com o dinheiro público e que está fazendo o que ele acredita ser o melhor para evitar problemas futuros. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Já houve irresponsabilidade em relação ao dinheiro público, já que essas pessoas estão sendo demitidas? Volto a dizer, faltou visão. A partir do momento que ele percebe que a receita ela não está entrando, para que contratar? Para que o TAC? Para zerar a demanda? Esse TAC tem que ser revisto. Então, a questão de quando vai assinar um documento público, um termo de compromisso, você tem que saber das duas possibilidades. Contratar 904 educadores. Educadores estão com piso salarial, ele tem que entender isso. Ele tem que acompanhar a evolução mensal dos recursos do Fundeb. Eu pude fazer uma demonstração para você aqui, que, de acordo com essas informações aqui, a gente tem condições de dizer que essas contratações foram de uma forma irresponsável. Muito obrigada, Paulo. Aline Camilo para o Diário News.